enviada. Aí você escreveu o livro, Mariane, Música e Igreja. Sim. Aí até ia te fazer uma pergunta. Então, dentro do culto, você falou dessas 3 partes do culto e tal, você tem música ali, o louvor, a gente faz muito mais em forma de música, né? Na própria música, ou na própria organização da música, também há uma intencionalidade? Deve haver. Por vezes não, mas deveria. O ideal é que haja. E eu trabalho muito para isso, para que Legal. exista uma intencionalidade. Porque é interessante Você quando chama a gente… de set list? Chama de repertório. Repertório, Ah, tá. mas Tá. é a set Nome em list, né? português, Exato. É repertório, a gente Tá. escolhe repertório. E aí, o que acontece? Nessa escolha de repertório, ela é uma escolha intencional. Tá. E ela é uma escolha que serve ao culto. E não o culto serve às nossas escolhas musicais. Tá. Então, o que eu O que isso escolho significa? atende aos momentos do culto e às necessidades do culto. Por vezes, nós temos o que a gente chama de momento de louvor, né? E quando essa escolha não é feita intencionalmente, é só uma set list com músicas. Músicas que eu Conhecidas, que o gosto, pessoal músicas gosta. conhecidas, músicas Que eu sei tocar. que eu sei tocar, músicas que estão agora estourando. E aí, coloca essas músicas todas lá. E se você busca uma lógica nessa escolha, nem sempre você encontra. São músicas aleatórias num bloco de músicas no começo do culto. Tá. E eu entendo que a música ela é mais do que isso pro culto. Ela serve às necessidades do culto. Então, se eu tenho um momento de louvor, eu tenho canções que louvam a Deus. Tá. Parece meio óbvio, né? Mas precisa também ser dito. É. Se eu tenho um momento de consagração, de intercessão, eu preciso de canções que levem as pessoas a entenderem essa necessidade de consagração. Tá. Se eu tenho um momento de… eu tenho uma pregação de comissionamento, de envio. Faz sentido que se eu escolho uma canção para depois da pregação, essa canção responda à minha pregação. Então vai ser uma canção sobre vocação, sobre serviço, sobre entrega, sobre renúncia, sobre consagração, Entendi. compromisso, enfim. Então as músicas elas são escolhidas para atender às necessidades do culto e elas são escolhidas para servir a congregação. Tá bom. E aí isso diz respeito tanto à forma da música, quanto à linguagem que a gente escolhe. A forma significa o quê? Eu preciso de uma música que as pessoas consigam cantar. E aí você pode ter, às vezes, o pastor insatisfeito que a congregação tá cantando, mas pode ser que a música seja difícil para a congregação cantar. Entendi. Então, quem escolhe música precisa pensar nessa estrutura da música. A tonalidade tá acessível, a métrica Eu não tá tô acessível. no meu quarto. Aquilo não é Mateus 6,6, né? Entra no seu quarto e fecha a porta. Não. É um momento com a igreja. Comunitário. Então, a voz principal do meu ministério de música é a congregação. Ok. E aí eu preciso pensar numa escolha, uma adaptação dessas músicas para que a congregação esteja confortável para acompanhar. E aí, por vezes, eu vou ter que mudar tom, por vezes eu vou ter que mudar andamento, por vezes eu vou ter que escolher entre uma canção ou outra no que diz respeito à linguagem. Então, essa acessibilidade, ela precisa ser também na linguagem. Vou dar um exemplo prático. A igreja que eu sirvo é uma congregação pequena. O nosso público maior são mulheres e são idosas, são senhoras. E aí, a depender da música, eu preciso abaixar o tom porque elas não vão alcançar. A depender da música, eu preciso mudar o andamento, porque elas não vão conseguir falar tantas palavras ao mesmo tempo. A depender da música, eu nem vou colocar, porque elas não vão conseguir acompanhar. Então, essa escolha de músicas, ela tem que tanto pensar o culto, quanto pensar as necessidades da congregação, quanto pensar o conteúdo. Ok. E aí, é o que o meu livro trabalha. Ele tem uma… Mostra aqui pra galera, né? Exato, ele tem um apêndice no final que fala muito sobre a parte prática, essa questão de diversidade, de gêneros musicais, de escolha de tonalidade, tudo mais. Mas o trabalho maior do livro é fazer você entender que o que você canta é ainda mais importante de como você canta. Ok. Porque nós podemos estar cantando de forma muito acessível, todo mundo conseguindo cantar e acompanhando, e aquele momento intenso e maravilhoso, mas o conteúdo não está correto. Mas o conteúdo não agrega a congregação. O conteúdo não aprofunda o que a congregação sabe sobre quem é o seu Deus. O conteúdo não serve à congregação. Então você tem que fazer esse malabarismo. Aquilo que você canta tem que agregar, a forma como você faz, e isso tem que atender ao culto. E como é um submeter uns aos outros, né? Porque, por exemplo, aqui na família de Zescope, a gente tem uma facilidade, né? Pela misericórdia de Deus, que os líderes
da música, eles fazem parte do presbitério, né? Então, Legal. o Fábio Bravo, com a Dani Bravo, ele é um presbítero. Então, quando a gente tá na nossa reunião de presbitério, falando, cara, nós estamos entendendo aqui no Senhor, na palavra, nas necessidades da igreja, de ir para essa direção. O líder da música tá ali na reunião. Então, quando ele vai organizar um repertório que vai ser cantado, tá submetido a esse tema da igreja, né? Então nós vamos para arrependimento. Então, pô, nós precisamos, não adianta a gente querer cantar festa. Nós vamos ter que, né? Ou nós vamos falar um tema de alegria. Não adianta eu ficar lá chorando. Então, como essa conversa que parece óbvia, mas muitas vezes não acontece, né? E aí a música tá cantando uma coisa e o pregador vem com outra. E às vezes acontece de você ter a música cantando uma coisa, o pregador cantando outra, e você tá indo uma terceira figura que é um dirigente de culto, que não é nem da música, nem é o pregador, levando outro tema. Então você tem 3 cultos acontecendo dentro de um só. Então esse alinhamento é muito importante. E é um pouco daquilo que o próprio James Smith fala sobre os afetos, sobre as afeições, sobre o quanto os nossos hábitos vão formando o que nós amamos e o que nós adoramos. Porque, no fim das contas, o que aquele membro da igreja que participou lá do culto no domingo, ele vai conseguir se lembrar com mais facilidade? Eu sei que às vezes é difícil a gente aceitar essa realidade, mas ele, durante a semana, é muito provável que ele vai cantarolar a música que ele cantou no domingo. Isso é muito injusto. Essa briga já tá perdida. 50 minutos. Você faz a exegese, leva uma semana inteira pra descobrir o que o grego tá falando. No fim das contas, o irmão sai de lá cantando a música. Exato. Então, esse alinhamento tem que acontecer pra um apoiar o outro. E você não ter 2 discursos brigando ali pela atenção da congregação. Então, esse caminhar junto do líder da música com a liderança pastoral, dentro da visão da igreja, é muito importante. E pode acontecer de não só o pregador tá falando uma coisa e a música tá cantando outra, como o pregador tá ensinando uma coisa e a música tá ensinando outra. Uau. E às vezes é contraponto. Isso aconteceu já comigo errado. em conferência, né? Ir pregar numa conferência, aí tem algum irmão que cantou uma canção e eu ia pregar outra coisa. Às vezes acontece uma visão escatológica, né? Sim. Pra cá. Exatamente. Então isso precisa ser bem pensado. E quando há esse entrosamento, é maravilhoso. E aí você caminha junto. Na igreja a gente teve uma experiência muito legal com relação a isso também. Porque o pastor da minha igreja é meu marido. Ela é familiar também. Igual. Entendi. Então dá pra combinar. Nossa, muito. É ótimo. É ótimo. A gente conversa em casa, almoçando. Quem que vai pregar domingo? Quem que vai cantar? Exato. Mas aí, quando a gente assumiu, há 2 anos e meio atrás, existia uma necessidade de moldar a identidade da igreja. Porque é uma igreja que tinha vindo de algumas crises. E estava muito enfraquecida no seu sentimento de comunidade. Entendi. Seu sentimento de pertencimento àquele corpo. E a gente sentiu uma necessidade, da vinda da parte de Deus, muito grande de ensinar a igreja sobre igreja. A gente precisa entender que isso aqui é uma igreja. Por mais que estejamos fragilizados, por mais que seja uma revitalização, isso aqui é uma igreja, a gente é um corpo. E aí a gente passou quase um ano inteiro, ele pregando sobre igreja, o corpo de Cristo, e aí os fundamentos da igreja, e a gente cantando sobre igreja. E aí as músicas todas na terceira pessoa, tudo era sobre comunidade. E que maravilha foi. A gente se entender como parte de um corpo, e muito mais como nós, do que como eu, ali naquele espaço, naquele salão de culto. E como música é simbólica, né? Eu lembro uma música que estourou no mundo inteiro, né? Foi uma das músicas mais cantadas no mundo, assim, nessa última década, que foi, em português, Me Ama, né? Me ama, tal, e ele me ama. E é muito louco você olhar para o inglês e ser How He Loves Us. No inglês, a música é Como Ele nos ama. E na tradução, trouxeram pro Brasil como Me Ama. Mas, poxa, você traiu a música. Mas, de certa maneira, expondo um coração nosso… Reflete um pouco. Que tava nessa espiritualidade bem individual, né? Sim. E aí a gente sempre tem a liberdade, acho que você também tá dizendo isso, né? E acho que até para todo mundo que tá aí participando dessa parte da música na igreja, você tem a liberdade de, na sua comunidade, trocar. Tem. E a gente canta, nos ama. Olha, entendeu? legal. Ele nos ama. Tem sim. Então tem várias músicas que a gente usa pra primeira pessoa do plural, né? E que encaixa muito bem ali, né? Porque às vezes é uma questão de métrica também, dá pra trocar sem nenhuma dificuldade. Às vezes fica difícil
Ajustar. o vocábulo ali no plural e tal. Mas a maioria das vezes dá você colocar um nós, um pra nós. Ou pelo menos tentar equilibrar esse repertório. Você vai ter canções na primeira pessoa, do singular, e não é um pecado você ter essas canções também. Porque tem canções que foram escritas para o seu tempo devocional. Sim. E você tá sozinho no tempo devocional. Sim. Né? Mas às vezes você quer trazer ela para a comunidade. Exato. E até mesmo no culto você tem esse espaço esse momento, né? de eu falar com Deus ali no meu individual. Mas a gente não pode perder a dimensão do comunitário. Então esse repertório ele tem que ser equilibrado até nisso, né? Eu tô cantando canções no singular, mas eu também tenho que ter canções nesse mesmo culto, nesse mesmo repertório, que reforcem esse sentimento de comunidade. A gente tem que se ouvir cantando no plural. Isso é formativo, né? É o que a gente tá sempre aqui falando. Parece simples, mas é formativo. Não, nossa, demais. Você se percebe com o outro. E o legal, quando a gente vê a questão da música no contexto da igreja, eu tenho um versículo da minha vida, que é Colossenses 3,16. Paulo tá orientando os colossenses e as igrejas ao redor, né? Que a carta aos colossenses era compartilhada. E aí, nesse texto, ele diz, depois de uma série de orientações sobre relacionamentos, que ele vem lá no todo capítulo 3, no verso 16, ele diz, a palavra de Cristo habite ricamente em vocês, em toda a sua sabedoria, ensinem e aconselhem uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão no coração. Então, qual é a intenção? Ensinem e aconselhem uns aos outros. Quando você canta a palavra de Cristo, essa palavra de Cristo que deve habitar ricamente entre vocês, quem que vai ensinar? É você ensinando o outro. Não é só o pastor da igreja vai ensinar e aconselhar uns aos outros. É mutuamente. Vocês ensinam e aconselham uns aos outros. E isso também é feito por meio do que vocês cantam. Então, quando a congregação está cantando, ela está se ensinando. E é doido, porque eu me lembrei de outro versículo muito importante, né? Que é Efésios, ele vai falar, não vos embriagueis com vinho, 5:18. Mas enchei-vos do Espírito. E aí a sequência falando entre estranha, né? Falando entre vós, hinos, salmos, cânticos espirituais, perfeito, louvando a Deus. Então, ele está dizendo, uma das formas mais poderosas de se encher do Espírito é através de música, né? E até no texto, quando a gente lê, de novo, eu acho que tem um pouquinho do nosso coração egoísta, parece que ele está falando assim, ó, não se embriague com vinho, mas você se encha do Espírito. Mas a impressão que dá, por causa do verbo seguinte, não se embriague com vinho, mas encha o outro do Espírito. Enchei-vos. Não é porque a gente sempre fala assim, eu preciso me encher do Espírito. Mas ele tá falando, cante, então quer dizer que cantando, eu creio que eu me encho, mas eu vou ter que encher o outro, né? Isso aí. E é isso que você tá falando. Então sirvo o outro ao cantar hinos, salmos, cânticos espirituais, isso eu sirvo o outro, né? A se encher do Espírito. Né? Sim, e algo que às vezes as pessoas falam, né? Eu não canto todas as músicas da igreja porque tem algumas que eu não quero me comprometer. Aí tem aquela, abro mão dos meus sonhos, abro mão não sei o que lá, né? Ou então, tudo entregarei, tudo a Cristo te entrego. Eu tinha uma tia da família, já está com o Senhor, que ela falava assim, eu não canto aquele hino, riquezas não preciso ter. Porque eu não quero me comprometer com isso. Então é um pouco disso, de o que você canta deve ser coerente com como você vive. Se você tá cantando, significa que você se compromete com aquilo. E a gente busca ensinar isso lá no Ministério de Música, que não é apenas quem escolheu o repertório que é responsável por esse ensino da congregação. Se você tá tocando, você também tá ministrando sobre a vida do outro. Então você também tem responsabilidade. Você também naquele momento, um mestre do outro, porque você tá ensinando por meio da música, exatamente, né? E aí a congregação, quando canta, também assume essa cadeira. Ela também é mestre uma da outra, né? Uns dos outros. É uma declaração, né? Eu até vi alguém falando uma coisa interessante, que eu canto porque creio, mas também canto até crer. Né? Tipo legal. Assim, tem algumas coisas que são desejos do coração que você ainda precisa alcançar. Eu queria amar ele acima de todas as coisas, mas a minha realidade hoje, não tô fazendo isso. E aí eu começo a cantar. Né? É uma oração, é uma petição também. Eu tava até pesquisando uma música aqui, que foi muito interessante, porque o Igor Miguel veio ministrar na igreja, né, ele é lá da Igreja Esperança de BH, e ele falou um negócio que mexeu muito comigo, até na mesa, assim, no almoço. Ele falou, nós, como igreja, né, a gente ficou tentando aumentar o estímulo.
Porque a gente percebeu